Olá galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Bootstrap. É um framework para construção de sistemas web responsivos. Na verdade ele é focado ali na estilização dos sistemas web, tá? Principalmente no quesito de criar páginas responsivas que se adaptem a diferentes dispositivos, né? Geralmente a gente começa fazendo para os dispositivos mais simples primeiro, por isso tem essa ideia do mobile first. É um framework muito grande, muito complexo. Eu vou citar algumas partes dele aqui, vou fazer alguns exemplos, só para a gente fazer mesmo uma imersão. Eu acho que não justifica a gente pegar um framework desse e estudar ele inteiro. A gente vai por demanda de acordo com os nossos projetos. Então é bom dar uma explorada nele, ver as coisas que é possível fazer com ele, e quando a gente precisar, a gente vai naqueles pontos específicos e procura o conteúdo que a gente está precisando. Esse framework, né, o Bootstrap, ele está na versão 5 já. Ele foi criado por um pessoal que trabalhava no Twitter já faz algum tempo, e hoje ele é mantido por um grupo de pessoas meio que independente, né, que se intitulam Bootstrap Team. Aqui embaixo tem os créditos, né, tem até uma frase fofa aqui, ó, projetado e construído com todo o amor do mundo, né, pelo Team Bootstrap e os contribuidores. Se você entrar aqui, vai ter algumas pessoas que formam esse Team Bootstrap, e aqui nós conseguimos ver as pessoas que contribuem com esse projeto. É um projeto muito bacana. Ok. Essa aqui é a página oficial, então toda a documentação está aqui. Nós temos a parte de documentação, a parte de exemplo, uma parte específica para ícones e temas, e um blog de discussão também, tá? Eu vou passar aqui pela documentação, por algumas partes dela, para a gente ir exemplificando e comentando algumas coisas. Depois as outras eu só vou mostrar rapidamente, senão a gente fica demorando demais. Como eu falei, né, não justifica a gente aprender todos os detalhes do framework, não. Isso aí vai ser por demanda que a gente vai pegando. Beleza. O que é então? Como que isso funciona? Na verdade, é um arquivo já composto por uma série de classes CSS que a gente pode incorporar ao nosso projeto. Essa incorporação é feita linkando o arquivo deles, né, lá que a gente chama de CDN deles, ou baixando uma cópia e salvando no nosso projeto. Então, aqui em download, né? Aqui na introdução já tem alguns links aqui, mas eu vou aqui em downloads porque tem outras opções. A gente pode baixar esses arquivos já no jeito de utilizar e colocar isso na pasta do nosso projeto, ou a gente pode linkar esses arquivos diretamente na CDN deles ou em outras CDN também que eles ficam disponíveis. E aí a gente incorpora no nosso projeto como se fosse um arquivo CSS normal, só que ao invés de ser referenciando um arquivo local, vai ser referenciando um arquivo lá na internet. Alguns elementos, alguns componentes desse framework utilizam JavaScript também, tá? Então ele nasceu como um framework CSS, mas ele foi evoluindo e algumas coisas agora demandam, já faz algum tempo, algumas coisas demandam JavaScript, por isso ele tem um arquivo JavaScript também que a gente pode incluir com a tag script, né, o src linkando o arquivo JavaScript deles. A gente sempre vai precisar incluir o JavaScript? Não, depende do que eu for utilizar. Geralmente são os componentes, por exemplo, modal, aquelas barras de navegação que fecham e abrem dependendo do tamanho da tela. Geralmente essas coisas que são mais complicadas de fazer com CSS puro, aí eles fazem usando CSS e JavaScript. Então, se a gente estiver utilizando esses recursos, a gente precisa incluir o JavaScript deles também. Se não, só o CSS. Tem outras opções de download também. A gente pode baixar o código original deles, o código fonte
que gera o CSS final deles, né? Utiliza a tecnologia SAS, e a gente fazer alterações se quiser. Dá para incorporar em projetos que a gente está utilizando lá, aqueles gerenciadores de pacote, dá para baixar via gerenciadores de pacote também. Então tem uma série de opções aqui, tá? Eu não vou passar por todas elas, não. O que eu vou exemplificar hoje vai ser um basiquinho mesmo, acrescentando os nossos links aqui lá no nosso projeto. Beleza. Que mais aqui? Introdução. Eu acho que é só isso mesmo. Customização, né, igual eu tinha falado, se a gente quiser... Bom, um dos pontos negativos, né, antes de eu entrar em customização, um dos pontos negativos do Bootstrap é que é uma formatação básica que muitos sites usam e às vezes as pessoas acabam achando isso meio estranho, porque entram em vários sites, tem a mesma cara. Apesar de ser uma padronização que, do meu ponto de vista, é bem bonita. Mas isso pode causar um pouco de estranheza. E a gente pode customizar se quiser. A gente pode customizar codificando CSS lá no nosso projeto mesmo. Por exemplo, tem uma classe lá do Bootstrap que se chama X. Se eu crio essa classe e defino propriedades diferentes para ela, aquelas propriedades que eu defini ali, né, pelas regras de prioridade do CSS, vão ser aplicadas. Então, às vezes eu uso uma classe do CSS, mas customizo. Ou eu coloco um CSS inline ali no elemento e customizo. Isso é possível também. A gente pode utilizar uma parte deles e acrescentar o nosso próprio CSS se a gente quiser. Mas nem todo mundo tem tempo, né? Às vezes para isso. Então acaba indo o da biblioteca mesmo. Mas não é feio. É muito bonito. É um negócio muito bem feito, né? E às vezes a gente também não tem dom artístico para isso. Então vai da biblioteca mesmo. Bom, mas dá para customizar, né, igual eu falei, e também dá para customizar baixando o arquivo fonte deles, o SAS, e aí a gente customiza, cores, customiza um monte de coisas e compila novamente para gerar o CSS final, se a gente achar necessário, tá? Então, a questão de customização padrão deles é essa. Você vai baixar o SAS e vai fazer alterações nas variáveis, alterações onde você quiser e vai recompilar isso para gerar o seu CSS do jeito que você quer. Então aqui fala um pouquinho sobre isso, tá? Nessa parte de customização aqui. Fala um pouco do SAS, tá? A estrutura do projeto, enfim. Depois nós vamos falar um pouco de SAS também nas aulas mais para frente. Por isso eu não vou entrar em detalhes agora, não. Beleza. Layout. Aqui tem uma das partes assim que são muito relevantes aqui do Bootstrap, que é a questão de layout. Fazer divisão de layout do HTML na mão, né, usando CSS puro, geralmente dá um trabalho danado. Antigamente dava mais trabalho ainda quando usava flutuação, tá? Hoje se utiliza grid layout ou então flexbox, já facilitou um pouco, mas ainda assim dá muito trabalho, principalmente se a gente precisar de lidar com diferentes tipos de tela, diferentes tamanhos de dispositivos, dá mais trabalho ainda. O Bootstrap quebra o galho demais nisso aí, tá? Bom, primeiro, ele tem uma classificação de tamanhos de dispositivos. Ele usa essa classificação em vários tipos de propriedades. Por quê? Ele deixa a gente falar, por exemplo, em dispositivo desse tamanho, faça assim. Em dispositivos desse tamanho, faça assim. Então, ele já tem uma classificação desses tamanhos de dispositivos. Aí ele usa umas letrinhas que mesclam em algumas propriedades, tornando aquelas propriedades aplicáveis somente aos dispositivos que atendem essa regra. Então, quais são essas letrinhas? Se eu não utilizar nenhuma, né, eu estou querendo dizer que é para dispositivos desse tamanho aqui, ó, menor do que 576 pixels. Se eu utilizar SM, daqui a pouco a gente vai utilizar essas letrinhas combinadas com outras propriedades para vocês verem. SM, dispositivos maiores ou iguais a 576, né, ou seja, o final dessa faixa aqui, e vai até o início dessa aqui. MD para dispositivos, então, maiores do que esse aqui,
desculpa, para dispositivos maiores do que 768 e vai até o início da próxima. LG para dispositivos maiores ou iguais a 992 e vai até o início da próxima. XL para dispositivos maiores ou iguais a 1200 e vai até o início da próxima aqui, que é dispositivos maiores ou iguais a 1400 pixels de largura. Tá? Então, ele tem essa classificação vai ser utilizada em conjunto com outras propriedades. Deixa eu ver se elas estão aqui, não, acho que vai estar lá mais para frente, lá nos containers. A divisão de colunas dele é baseado em múltiplos de 12, está dizendo aqui, né, porque é a forma que ele resolveu utilizar para fazer divisão. Então, se eu estiver dividindo um elemento meu em colunas, de uma maneira geral, eu consigo dividir em 12 colunas. Tá? Dá para fazer diferente, dá para fazer algumas combinações, mas o padrão é 12. Dessas 12 eu posso utilizar 12, eu posso utilizar menos. Nós vamos ver aqui no grid. E eu vou exemplificar isso. Bom, aqui eu tenho um exemplo, depois eu vou fazer também no código lá um outro, que é o seguinte. Eu tenho uma div, essa que está selecionada, e eu estou aplicando nela uma classe chamada row, de linha, certo? Essa é a forma padrão da gente criar divisão de colunas com o Bootstrap. A gente usa a classe row para poder dizer que é uma linha, e dentro dessa linha a gente usa classes call para dizer que são colunas. E aí eu posso especificar quantas colunas eu quero utilizar, ou posso deixar sem especificar quantas colunas. Quando eu não especifico quantas colunas, né, o Bootstrap vai fazer um cálculo automático lá para poder dividir esses elementos, definir o tamanho desses elementos das colunas. Então eu posso dizer o tamanho ou não. Esse tamanho é baseado naquele 12. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, que isso aqui, dos 12 espaços que eu tenho, se eu quiser dizer que ele ocupa 12, eu vou colocar 12 aqui. Se eu quiser dizer que ele ocupa só metade, eu vou colocar os 6 aqui mesclado. Se eu quiser dizer que ele ocupa 5, 4, eu vou então colocar esse númerozinho aqui, de 1 a 12, indicando que ele vai ocupar as 12 frações ou uma parte dela. E também eu posso mesclar essas letras aqui, ó, que é aquelas que a gente viu lá nos breakpoints, relacionado aos tamanhos das telas. Então, quando eu digo que é para SM, eu estou dizendo que é para os dispositivos small, né? Que aquela configuração está se aplicando para dispositivos maiores ou igual a 576. Então, estou dizendo que é para dividir aquelas 3 colunas para dispositivos desse tamanho aqui. Se for dispositivo menor que esse, aquela classe não vai se aplicar. E aí o navegador vai renderizar utilizando a configuração padrão que ele tiver para aquilo. Deixa eu ver se tem exemplo aqui com os números. Aqui a gente tem 100 números, né? Que ele deixa automaticamente. Aqui eu tenho um exemplo com números, ó. Esse espacinho aqui. Tá, eu não vou passar detalhe por detalhe, porque são muitos detalhes. Aqui está dizendo o seguinte. Eu vou ter uma linha, e essa linha está dividida em 2 colunas só, porque aqui dentro tem 2 divs. Poderia ser div, poderia ser aqueles outros elementos de layout também, por exemplo, section, article, nav, etc. E se aplica também até a alguns elementos textuais, às vezes. Tá. Estou dizendo que eu tenho uma linha, e essa linha é dividida em 2 colunas. Só que uma coluna está ocupando 8 partes
e a outra está ocupando 4. Então está dando 12 aqui no total. Então, nesse caso, eu estou especificando. Nesse caso aqui, eu não estou especificando. Eu só estou falando que é call. Tá? Então, todas essas classes, o call sozinho, o call com 8 depois, o call com 4 depois, o call com 8 e o SM, o call com o SM e sem o 8, o call com o SM e o 3, o call com o MD, o call com XS, todas essas classes estão criadas dentro lá do framework. A gente só utiliza de acordo com o que a gente está precisando. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho duas colunas, sendo que uma ocupa 8 partes das minhas 12 partes disponíveis e a outra ocupa 4 partes das minhas 12 partes disponíveis, que é esse exemplo aqui. Ó. Então, uma está o dobro da outra. Essa de cima eu só disse que é para dividir em colunas, mas eu não especifiquei tamanhos. Então, ele dividiu as colunas em tamanhos iguais. Então, eu posso forçar isso ou posso deixar que ele divida de tamanho igual. Em todo caso, a gente tem controle sobre isso de acordo com aquilo que a gente quer. E quando a gente mescla a questão dos tamanhos com a questão do tamanho de colunas, né? Que é 8, 4, 1, de 1 a 12. Com as letrinhas de tamanho de tela, SM, SM, a gente está falando que aquela configuração específica vale para aquela tela específica. Se for uma tela diferente, aquela especificação não vai se aplicar. Por exemplo, aqui, ó, call SM8, call SM4. Isso aqui só vai funcionar para dispositivos SM. Se for um dispositivo que não atende isso daqui, essa divisão não vai ser dessa maneira, tá? Por isso nós vamos fazer um teste, eu peço que vocês façam testes também. Beleza. Containers. Containers são algum conjunto de classes também que ele tem, que especifica a forma como a gente vai, como o nosso conteúdo vai usar o espaço disponível na página, tá? Aí a gente pode utilizar 100% da página, ou pode utilizar só uma parte da página. Dependendo de como a gente quiser, a gente vai escolher aqui. As classes têm aqui umas tabelinhas também para isso. Se eu disser que, geralmente, a gente tem que colocar lá no início do nosso body uma div que representa o conteúdo inteiro e a gente coloca isso para ela, tá? Dá para fazer de uma maneira diferente? Dá, mas o padrão é assim. Se a gente falar que ela é container, significa que em dispositivos desse tamanho, ele vai ocupar 100% da página. Em dispositivos desse tamanho, vai ocupar 540. Em dispositivos desse, 720. Não dá para decorar isso aqui não, tá? É só mesmo para a gente entender que tem essa divisão. E aí tem os containers de outras maneiras. Ó. Os containers com aquelas letrinhas, né, que aí eles já estão mais voltados para dispositivos daqueles tamanhos. E ocupam 100% em dispositivos menores também. E o Fluid, que ocupa 100% em todos os tamanhos de tela. Beleza. Então, aqui nós já falamos do grid, né? Eu vou fazer um exemplo disso aqui daqui a pouco. Vamos para frente. Content, não, acho que não. Content de falar assim. Aqui eu vou mostrar a questão de tipografia. Aqueles tem um monte de classes também voltadas para isso. Quando a gente vincula o Bootstrap ao nosso projeto, a fonte já muda porque pega a fonte padrão dele, alguns padrões dele. Então, por exemplo, H1, H2 que já muda também, já tem a formatação específica. E se a gente quiser, a gente pode utilizar isso como classe também. Ele tem uma classe chamada H1. Se você aplicar um parágrafo, esse parágrafo vai ficar igual um H1, por exemplo. E outras classes específicas para isso. Imagens. Tem uma série de classes para imagem também, para tornar a imagem responsiva, para fazer como se fosse um micro dela, né? Thumbnail que eles falam. Para deixar os cantos arredondados, para poder fazer alinhamento da imagem. Então tem uma série de classes para isso também. Então são tudo classes
que já existem lá no Bootstrap que a gente vai utilizando. E são muitas, não dá para decorar. Geralmente, eu quero formatar uma imagem, aí você já vai no Bootstrap direto pesquisando a questão de formatação de imagem, por exemplo. Tabelas também tem uma série de classes para tabela, que dá para a gente fazer a aplicação, né? A gente consegue resultados bem bacanas sem ter que codificar tanto. Tem pontos negativos? Claro que tem. Mas tem muitos pontos positivos também. Forms, tem uma série de propriedades para forms também. Vou passar por alguns aqui. Visão geral, que tem um pequeno exemplo. Formzinho bonito, né? Meio bem padrão, mas bonito. Para a gente fazer um HTML na mão e chegar a esse resultado aqui, daria um trabalhinho considerável. Mas já está pronto aqui. Qual que é um ponto aqui negativo, né? Que eu acho que é um ponto negativo do Bootstrap como um todo, é que acaba que o conteúdo, o texto lá do nosso HTML fica muito cheio, porque a gente começa a jogar mais coisas de classes, né? Às vezes a gente tem que inserir elementos de divisão de layout para conseguir aplicar. Por exemplo, para eu dividir em colunas, eu tenho que criar um elemento para ser a linha e os elementos internos para serem as colunas. Eu tenho que criar. Se eu não criar, eu não consigo aplicar o CSS deles. Então, às vezes o HTML fica um pouco cheio. Isso é um ponto negativo. Por exemplo, aqui no formulário, eu tive que criar, né? Eu não, porque esse exemplo não foi eu que fiz, é um exemplo do site. Ele teve que criar divs para poder colocar os pares input label para conseguir fazer essa formatação aqui. Mas em muitos casos, às vezes é mais útil a gente vir aqui, pegar um exemplo e ajustar do que a gente construir do zero colocando tudo. Pode ser mais demorado. Então a gente tem esses formulários aqui, tem vários exemplos, tem várias discussões aqui, né, que a gente pode navegar quando a gente estiver precisando montar um formulário e tiver ou sem tempo ou sem criatividade, né, para montar um negócio mais bonito. A gente pode vir aqui e procurar. Deixa eu passar só por esse Flute Labels aqui, ó. Tem um efeitozinho aqui que é bem bacaninho, que o label fica aqui dentro. Quando a gente clica, ele sobe um pouquinho. Então isso aqui já é tudo automático. Você pega esse código deles aqui, já vai funcionar. Ok, vamos passar para componentes. Componentes tem uma série de componentes que às vezes são bastante úteis. Vou mostrar aqui o alert. Algumas mensagens que aparecem no corpo, né, às vezes do site, quando a gente quer avisar o usuário de alguma coisa, que alguma coisa está errada no formulário, dar alguma informação para ele. Então, já tem classes para formatar isso do jeitinho de estar aqui. E aí é só utilizar. Botões, já tem uma série de classes para fazer esses botões aqui com essa formatação. A gente pode... É aquela questão da padronização que eu falei, né? Eles são bonitinhos, mas é uma coisa que a gente vê em muitos lugares. Se você quiser fazer uma diferenciação, você pode dar uma diferenciada. Não tem problema. E tem diversos outros tipos aqui, ó. Cards, que a gente é bastante útil também em algumas situações. Então já tem aqui um conjunto de classes e exemplos também. Lembrando, como eu falei, não adianta pegar a classe lá e aplicar um elemento qualquer. Você tem que meio que obedecer ali a estrutura. Por exemplo, você fazer um card, você tem que aplicar a classe card em um elemento. Depois você tem que ter um outro elemento para ser o corpo do card. Então você tem que respeitar essa hierarquia, né? Então você vai ter que ver como que funciona aquele componente para você aplicar no seu. Outro aqui, collapse. Isso aqui é para poder... Cadê o collapse? Para poder esconder e mostrar algumas coisas, ó. É bem útil também.
Então já tem componente pronto. O seu HTML vai ter esse conteúdo lá e vai ter esses botões. Quando clica no botão, o conteúdo aparece ou some. E o modal também que eu queria mostrar. Aqui está mostrando em JavaScript, né? Dependendo da situação, a gente pode ter que aplicar o JavaScript. Mas aqui embaixo tem uns sem o JavaScript. A gente vai ter um elemento que vai ser o modal e a gente vai aplicar as classes dele para a formatação ficar daquele jeito. Obviamente, a gente pode alterar se quiser. Então, tem toda uma hierarquia aqui. Aqui é o conteúdo desse modal. Então, aqui eu posso colocar um formulário, se eu quiser, posso colocar algum um outro tipo de informação, posso pegar a informação que veio lá do PHP, enfim, posso fazer uma série de coisas. E aqui estão os botões. Eu posso alterar esses botões também, posso fazer o que eu quiser. Tem algumas coisas aqui que são chave, né? Por exemplo, tem uns atributos a mais, ó, data, bs, dismiss, modal. Significa que esse aqui é o cara que vai... Cadê? Significa que isso aqui é o cara que vai dispensar, né, o modal. Se eu fechar aqui, ele não fechou, na verdade está fechando é com o X aqui em cima. Então tem uma série de atributos a mais que a gente tem que colocar, senão a gente não vai conseguir fazer o funcionamento correto da coisa. Esse aqui que tá fechando. Esse aqui não está funcional, não. Esse aqui acho que é o ao vivo. Então esse aqui fecha. Esse aqui fecha também. Esse aqui tá funcional. O de lá não tá funcional. É só meio que uma imagenzinha. Beleza. Então, depois do modal, vou mostrar aqui essas naves bar. Essa nave bar que é legal porque a gente fazia uma nave bar, às vezes que recolhe quando a tela tá pequena e que expande quando a tela é grande, também dá um trabalho danado, né? Aqui a gente tem essas coisas automáticas. Note que é bastante código, mas ele já deixa os exemplos, a gente pode pegar e aplicar no nosso, se a gente precisar. Toasts são tipo notificações. Esse aqui também não, esse aqui tem que estar funcionando, mas só que está aparecendo aqui, né? Esse aqui que é o funcional vai aparecer no cantinho da tela e daí a pouco vai aparecer, vai desaparecer sozinho lá. São tipo notificações, às vezes a gente habilitou a notificação de algum site de notícias, por exemplo, às vezes fica aparecendo as notificações na tela. Esse tipo de coisa aqui, chamado de toast. Em aplicativos móveis também utiliza-se bastante isso aqui. Beleza, então mostrei alguns só mesmo para a gente fazer uma imersão nisso aqui, tá? E para vocês verem a grandeza que é. Tem outros menus aqui, eu não vou entrar em todos. Aqui em cima você tem alguns exemplos que a gente pode baixar o código desses exemplos e olhar como funciona. Então tem vários exemplos aqui. Tem um ícone que também tem um menu de ícone, que tem uma série de ícones que a gente pode aplicar. Então você clica nele que você já vê o código que você tem que usar para poder aplicar. Temas, que são tipo templates. Tem alguns pagos, mas fora daqui você acha também outros templates gratuitos que usam Bootstrap. Esse aqui acho que praticamente todos são pagos. Deixa eu ver se tem algum filtro. Tá demorando aqui, vou deixar para lá. Mas se aqueles lá forem todos pagos, existem lugares que você acha, outros com gratuitamente, tá? Beleza. Deixa eu aplicar algumas coisas dessas aqui no exemplo. Eu tenho isso aqui. Uma páginazinha bem pequenininha, sem estilização nenhuma. Tá
isso aqui. Vou aplicar algumas avulsas aqui, só para a gente ver a questão da agilidade, né? Para a gente utilizar o Bootstrap, a gente tem que fazer, então, o download, igual a gente estava falando, download do arquivo incorporar no nosso projeto, ou então linkar direto aquele que está lá na CDN deles, que é o que eu vou fazer aqui. Então, vou vir aqui em download e vou linkar o CSS. Não vou linkar o JavaScript por enquanto, não, para a gente perceber a necessidade dele. Vou colocar ele aqui. Antes disso, eu vou aproveitar para comentar que lá na documentação do Bootstrap, ele solicita, né, que a estrutura do documento HTML seja uma estrutura correta. Então, colocar aqui o doctype HTML, colocar a tag HTML e colocar esse meta aqui, ó, para o funcionamento dele, ele exige isso aqui como obrigatório. Talvez se você não colocar, funcione alguma coisa assim, mas ele não garante. Pode ser que dê alguma coisa de errado. Então, vou colocar aqui. Que o link é grande porque tem código de checar a integridade e tal. Mas é da mesma forma que a gente fazia para linkar um arquivo que a gente teria aqui na nossa pasta mesmo, né? Só que ao invés de a gente colocar o endereço da internet, a gente colocaria o endereço da pasta. Beleza. Coloquei aqui o meu Bootstrap. Deixa eu atualizar aqui a página. Eu já tenho uma mudança aqui de fontes, ó, porque ele já incorporou as fontes que eu tenho de lá. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui como um menu horizontal. Já dá para colocar direto aqui, ó, as classes. Vou colocar um simplificado, tá? Para poder pegar um mais complexo, é mais útil a gente pegar o exemplo deles e adaptar para o nosso, para a gente não ter que ficar escrevendo muitas coisas. Se eu não me engano, eu vou ter que conferir lá porque eu não lembro todas as classes. Se eu não me engano é nave item. Nave. Ou então item menu. Eu não lembro, eu vou lá conferir. No outro caso, eu vou ter que colocar uma classe aqui para ela ir. Depois eu vou ter que colocar uma classe aqui dentro também para os links. Desse jeito aqui. Ainda não deu. Deixa eu conferir aqui, ó. Então, estou precisando fazer o meu menu, né? Não estou lembrando como que é. A gente vai direto lá na documentação e procura aquilo que a gente está precisando. Aqui em nave ou então ali em navbar. Então, eu tenho que a minha UL vai ser isso. Aqui vai ser navbar. A minha UL vai ser nave. As minhas LIs vão ser nave item. Opa. Vão ser nave item. Esse código poderia ser gerado por um PHP também, né? Eu não ter que ficar escrevendo tudo. Mas esse aqui já está nesse jeito, então eu vou fazer. Aí a gente já vai ter um resultado melhor. Mas aí a gente pode colocar nave link também, ó, nos links para dar um espaçamento melhor ali. Class nave link. E aí eu vou ter um menuzinho aqui mais robusto, tá? Dá para ficar brincando mais com isso, fazer um negócio mais bonitinho? Claro que dá. Inclusive aqui, ó, em navbar, eu tenho umas opções mais completas, inclusive aquelas que abrem e fecham quando a tela fica maior ou fica menor, tipo assim, ó. Então é esse código aqui que faz isso, ó. Com a tela menor, ele fica pequeno, com a tela maior já está aberto normalmente. Quando eu estou voltando ela para um tamanho menor aqui, ele já
fica abrindo e fechando, tá? Se você pegar esse código aqui e botar aqui, já vai dar isso daqui. E aí você poderia apenas trocar aqui os seus links, trocar as palavras de acordo com a sua necessidade. Ok. O que mais que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão de colunas desse conteúdo aqui. Ó. Eu tenho um título e algumas seções com um título menor e um texto e uma tabela. Acho que está tudo dentro de um artigo, na verdade, isso. Tá. Lá na minha div principal, primeiro, eu vou colocar aqui o meu container. Ele solicita que a gente faça isso, indicando o tamanho da página que eu quero utilizar. E aí a gente vai colocar lá, container normal, se a gente quer que ele utilize a página toda. Vocês lembram? Ou então, que layout. Ou então a gente coloca container MD, se a gente quiser colocar isso aqui, ó. Container Fluid, na verdade, é que utiliza 100% em todas as telas, né? Container utiliza 100% só em telas pequenas e quando for em telas maiores, ele não utiliza 100%. E aí tem os intermediários aqui. A gente vai pegar do jeito que a gente achar necessário. Eu vou colocar Container Fluid. Vou colocar 100% em todas as telas. Beleza. É importante a gente fazer isso aqui. Eu não fiz antes de colocar a nave, mas é importante a gente fazer isso aqui antes de fazer as outras coisas, tá? Porque algumas outras coisas já dependem, uma vez que eles estão dentro desse elemento, eles dependem dessa formatação aqui. Beleza. Então eu vou fazer a divisão de coluna desse conteúdo aqui, ó. Vai até aqui. Então a gente começa falando que o elemento pai é row. E os elementos internos são colunas. Se eu simplesmente falar call para todo mundo, ele vai tentar dividir isso aqui em coluna. Ele mesmo vai tentar calcular lá. Talvez vai dar alguma desconfiguração no meu conteúdo, né? Ficou tudo aqui em coluna. Só essa aqui da tabela, ele já não deixou, ele já passou ela para baixo. Isso. Porque do ponto de vista dele não cabia, ele já passou para baixo. Aí eu posso controlar isso, se eu quiser. Eu posso falar que, por exemplo, isso aqui, como ele está dentro aqui da minha linha, eu poderia tirar se eu quisesse, tá? Mas eu vou aplicar aqui, dizendo que ele vai ocupar 12. Quando ele ocupa 12, significa que ele vai ocupar o espaço inteiro, automaticamente os demais vão descer, tá? Mas eu acho que não é um bom lugar para esse H1, mas eu vou deixar ele aqui só para a gente entender que a gente pode aplicar essa divisão de colunas, mesmo sendo elementos diferentes, e que se um elemento ocupa todo o espaço, né, que é de 12, nós dividimos em 12. Se ele ocupa todo o espaço que é de 12, os demais têm que descer. Beleza. Aí eu vou dizer que esses aqui ocupam 4. Ocupam 4. E ocupa 4. Então vai dar 12 também. Esse 3 aqui vai dar 12. Não atualizei, tá? Do jeito que aqui ainda está do jeito inicial, que era call, 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 call. Então tá cabendo, tá colocando todo mundo junto. Agora eu estou especificando que esse aqui vai ser 12, esse aqui vai ser 4, esse aqui vai ser 4. E que aquele da tabela vai ser 12 também. Ou seja, eu estou dizendo que mesmo se couber, igual está aqui,
que esse aqui vai usar 12, então ele vai usar o espaço todo. Esse aqui, esses três vão usar 4 cada um, então já vão completar 12. E a tabela vai usar 12, então vai ter que ser embaixo. Deixa eu dar um F5 a isso. Então eu já controlei um pouco mais isso e especifiquei. Então vou ficar sempre assim. Sempre assim. Com a tela grande ou com a tela pequena. Só que eu posso dizer que eles têm comportamento diferente dependendo do tamanho da tela. Então, eu posso dizer, por exemplo, que numa tela muito grande, eu quero colocar tudo, e numa tela pequena, eu quero colocar um embaixo do outro, de maneira controlada. Então, vamos fazer uma alteração lá. Vamos falar o seguinte. Isso aqui é 4, né? Eu não estou especificando aqui tamanho de tela, tá? Porém, a partir, cadê meus breakpoints? A partir do médio, por exemplo, vai ficar só a partir do médio, é que vai ficar com 4. Então vou falar assim, call MD4. Call MD4. Call MD4. Então nós estamos falando o seguinte, dispositivos maior ou igual a 768, isso aqui vai ocupar 4 espaços, né? Então a gente vai ter uma divisão de 3 colunas. Por quê? Cada coluna está ocupando 4 espaços dos 12 espaços que eu tenho. Agora, se for telas menores do que isso, vou ocupar 12. Então, eu ocupo 12, sem nada, para telas pequenininhas, né? Ocupo 12. Se nesse meio tempo aqui dá uma configuração diferente, a gente faz para o SM também. Então, ocupa 12. Só que, a partir de dispositivos desse tamanho, vai ocupar 4. Vamos ver o que a gente vai ter de resultado lá. Então, se a minha tela é grande, ó, ele está ocupando colunas. Mas para telas menores, ele fica um embaixo do outro. Isso com o programador conseguindo especificar exatamente em que momento que isso acontece, tá? Não deixando como configuração padrão do navegador. Então, telas pequenas, a gente está mantendo um embaixo do outro. Agora, se a tela está usando um dispositivo grande, aí a gente bota uma do lado da outra. Então, eu posso colocar quantas eu quiser aqui. Se eu quiser, por exemplo, uma quantidade de colunas diferente para o small, uma quantidade de colunas diferente para o médio, eu vou configurando aqui. E isso vai, então, se comportar da maneira que eu estou definindo de acordo com esses tamanhos de tela. Então, nesse caso aqui ocupa uma linha inteira, né? Ou seja, ocupa 12 espaços, ou seja, a linha inteira. Isso aqui me ocupa 12 espaços, Só que em dispositivos acima ou igual de 768 pixels, eles passam a ocupar apenas 4 espaços
dos 12 espaços que eu tenho. E aí dá para brincar com isso aqui e fazendo a divisão da maneira que você achar conveniente. Beleza, não vou ficar explorando muito isso aqui não, mas dá para já fazer outros testes. Descendo aqui, eu vou colocar aqui na tabela uma classe TI. Ó, só isso aqui já vai melhorar bastante a minha tabela. Viu que melhorou bastante, tá? E aí dá para colocar outras classes. Stripped. Não lembro se é com 2 P's ou se é com um só. Se não for, a gente vai lá e olha. Já tem a zebrada, tá vendo? Ó, adicionando poucas classes aqui, a gente tem o resultado que a gente precisa. Ó, vai ficando padrãozinho, né? Porém, é um padrão bonito. E se você achar necessário, tiver tempo para isso, você pode customizar. Não tem problema nenhum. Então a tabela, né, tem algumas classes para tabela também, igual a gente citou aquela hora, e eu só coloquei essas duas aqui para a gente ilustrar. E não tem aqui, vou acrescentar os botões. Deixa eu ver onde que está dividindo aqui. Esse aqui é meu container. Vou colocar dentro do container. Vou colocar outra div aqui. Vou colocar aqui um button. O que eu tenho? Um botão basicão aqui. Porém, se eu disser que ele é um BTN, que são as classes Bootstrap botão, eu já tenho um botão um pouquinho diferente, tá? Só que eu tenho que especificar que tipo que ele é. Se é botão de sucesso, se é botão de perigo, e aí tem as classes para isso. Tipo assim, BTN warning. Aí ele vira um botão de BTN erro. Aí ele vira. Não deve ser esse não. Depois eu vou ver lá esse de erro. E BTN sucesso. Um botão de sucesso. Então eu consigo ter uma configuração de botões. Não é só essa questão de cor, dá para mexer em tamanhos, mexer em várias outras coisas também aqui nessa parte de botões. Então tem várias coisas aqui que dá para brincar também. Só pegar aquele. É Danger. Aquele de erro. Danger. Aí eu tenho aqui um botão mais avermelhado. Beleza. Mas aí esse botão, o que eu vou fazer com ele? Eu vou abrir uma modal. Uma modal, na verdade, é um conteúdo que fica escondido. Na hora que a gente clica no botão, ela abre, tá? Eu não vou usar essa minha div aqui não, para falar a verdade. Eu vou pegar o exemplo lá mesmo, porque tem que obedecer, igual formulário, tem que obedecer uma hierarquiazinha, tem um monte de classes, não lembro de cabeça, que a gente tem que colocar para essa hierarquia para ela ficar com uma estrutura bacana. Para ela ficar com uma estrutura bacana. Então eu vou pegar uma pronta aqui, tá? Para exemplificar. Pode ser essa daqui. E aí, com esse botão que eu já tinha, eu vou abrir a modal. Se você precisar abrir essa modal sem ser no clique de um botão, talvez você vai abrir ela em algum outro momento, dá para abrir ela via JavaScript. Aí tinha um código aqui também, tá? Tem um código JavaScript aqui que dá para mexer com ela. Beleza. Então, o que eu preciso aqui para poder abrir? Eu tenho que colocar... Vou colocar um ID aqui para ela. E aqui no meu botão eu tenho que colocar uns atributos indicando que esse botão é para abrir. Mas quem que vai saber disso? É o Bootstrap, tá? Tô colocando vou colocar uns atributos aqui para o Bootstrap, que é isso aqui, ó. Para o Bootstrap saber que
esse botão vai abrir uma... Caramba, que esse botão vai abrir uma modal. Então, database toggle modal, né, que é para ficar alternando a modal. E qual modal? A modal que está com esse ID aqui, ó. A modal que está com esse ID aqui. E aí a gente vai testar, será que vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Esse é um dos componentes que precisam de JavaScript, tá? Igual aqueles menuzinhos que abre e fecha também. Eles precisam do JavaScript e nós não acrescentamos JavaScript. Não sei se vocês lembram, nós acrescentamos só o CSS. Então nós vamos voltar lá no download e vamos pegar aqui, ó. E vamos acrescentar aqui. Poderia ser em outro lugar também, tá? E aí nós vamos ter o nosso modal funcionando. Deixa eu ver aqui, não tá. Só para a gente dar uma olhada aqui na estrutura dela. Tem uma div dizendo que é o diálogo da modal, né? Talvez é a caixinha. Eu fiz uns testes com isso aqui. Se eu tirar isso aqui, por exemplo, vai dar só a tela escura, mas não vai aparecer nada. Ele bloqueou o conteúdo de baixo, mas não apareceu nada. Então, essa parte aqui é o conteúdo e essa aqui é aquela parte do bloqueio lá. Beleza. Aqui dentro a gente tem uma outra classe para formatar conteúdo especificamente. Aqui é talvez a caixa. Aqui o conteúdo da caixa para ele poder fazer os espaçamentos necessários. Aí tem aqui o cabeçalho do modal e o corpo dela aqui embaixo. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar o título lá, por exemplo, cadastro de livros. E aqui eu colocar um formulário para fazer isso, eu poderia botar. E aí, obviamente, eu teria vou colocar só um input aqui sem colocar nada nele, tá? Sem formatar, só para a gente ver que o nosso modal, ele tá pegando aquele conteúdo, tá? Não vou formatar isso aqui não. E aí tem os botões também, se precisar alterar, a gente então tem o modal abrindo com esse botãozinho aqui, né? E também com esse botãozinho de close, por causa daquele dismiss aqui que a gente colocou. Na verdade, a gente já pegou do exemplo. Se eu tirar isso aqui, por exemplo, né? Esse aqui não fecha. Então, a gente tem que obedecer a estrutura dele, tem que tomar cuidado com esses atributos a mais aqui, porque esses atributos são informações para que o Bootstrap saiba o que fazer com aqueles elementos. Então, quando a gente incorpora o JavaScript do Bootstrap no nosso projeto, ele rastreia essas coisas e consegue, então, lidar com elas da maneira que a gente espera que seja feito, tá? Bom, eu já vou parar por aqui, só os exemplos básicos mesmo, acho que o vídeo ficou bastante comprido. E aí eu queria que vocês praticassem um pouquinho, tá? Não tem necessidade de se preocupar em decorar as coisas, tal, é mais dar uma explorada mesmo, ver algumas coisas que dá para fazer e quando tiver necessidade de usar, você vem aqui na documentação. Essa aqui não é o único lugar que tem essa documentação. Tem muito conteúdo espalhado aí pela internet. W3 Schools mesmo, eu gosto bastante, tem bastante conteúdo. Eu vim nessa aqui oficial, né? Mas existem vários outros lugares com informação, existem bastante conteúdo. Então é isso, vou parar a gravação aqui e até a próxima.